Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. Como é bom estar aqui mais uma vez, para juntos a gente falar dessa lição tão boa, a lição de número 5, que tem por título A Promessa de Salvação. E estou aqui com grandes amigos, homens de Deus, professores, não é? Juntamente comigo está aqui o pastor Marcílio e o presbítero Cláudio Honor, o qual a gente hoje vai conversar. Vai ser um papo bom aqui, falando desta lição que tem um conteúdo grandioso para a nossa vida. Então pega aí a tua Bíblia, pega a tua lição e fica aqui com a gente até o final, que vai ser muito bom. Comenta, se tiver pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários, que na próxima aula a gente pode estar respondendo e vai ser de bênção. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, não deixe de se inscrever para que você possa estar sendo notificado quando a gente tiver mais um vídeo, não é, do nosso EBC em Foco. Pois bem, vamos já ouvir o texto áureo, né, pelo nosso pastor Marcílio. A paz do Senhor, presbítero Tiago, a paz do Senhor, presbítero Cláudio Honor, a paz para todos que estão nos assistindo neste momento, em nome de Jesus. Texto áureo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Amém. Presbítero Cláudio Honor, a verdade prática. Meus irmãos, a paz do Senhor, prazer estar aqui no podcast Semear. Dessa feita, estamos aqui no programa EBC em Foco. A verdade prática diz: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todos aqueles que crê em Jesus Cristo. Nós vamos estar estudando sobre a promessa da salvação. Vamos estar estudando sobre o segundo ponto, a natureza da promessa de salvação. E o terceiro e último ponto, promessa e perseverança na salvação. Tá aí esses 3 pontos para a gente mastigar e conversar aqui. A palavra-chave é salvação. Então é disso, pastor Marcílio, presbítero Cláudio Honor, que a gente estará falando neste momento. Salvação. Então, já vamos para o primeiro ponto da lição, que fala sobre a promessa da salvação. O primeiro subponto diz, uma maravilhosa salvação. Pastor Marcílio. Mais uma vez, a todos que estão nos acompanhando, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aqui agora, queridos irmãos, nós temos aqui a promessa de salvação. Então, se nós fôssemos definir de uma forma geral essa palavra-chave salvação, nós diríamos que é justamente um conjunto de ações salvíficas de Cristo, justamente para remir, né, o homem dos seus pecados. E quando nós falamos remir, ele vai eliminar os nossos pecados, e aí nós temos o quê? O livramento do Senhor Jesus Cristo. E aproveitando, né, com relação a esse primeiro tópico que fala a promessa da salvação, a verdade prática justamente nos informa aqui em João capítulo 5, versículo 24, que quem ouve a minha palavra, né, tem a oportunidade, né, para crer e, através da crença, que Jesus ele foi enviado por Deus. Aí a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 55, versículo 3, né, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Então aqui nós temos promessa condicional e promessa também incondicional, porque a promessa de salvação é uma promessa, né, de vida eterna, como estudamos na lição passada, né? E a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15,
que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Pastor Marcílio, aqui fala da questão simbólica, né? Da cura que aconteceu através da serpente, né? Mostra aqui que trata de um ato simbólico, que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto, e teria a maldição removida de sua vida. E aqui mostra uma semelhança ao sacrifício de Jesus Cristo. Explique para a gente aí o que é isso aqui, por favor. Justamente, presbítero Tiago. Aqui em João capítulo 3, versículo 14 e 15, né? A Bíblia diz que durante a peregrinação de Israel no deserto, eles passaram por uma região muito arenosa e que havia muitas serpentes ali. E muitas pessoas morreram, né? E foram, com certeza, reclamar ao grande líder, né? Moisés. E ali naquele momento Deus outorgou a oportunidade que ele construísse uma serpente, né? E a Bíblia diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado. Aqui nós temos um tipo e um antítipo, né? Na tipologia da palavra de Deus, o que aconteceu lá no deserto, quando todos os israelitas que eram picados pelas víboras, pelas serpentes, olhassem para aquele metal, né, de bronze, ali levantado, né, com autorização de Deus por Moisés, eles receberiam a cura instantaneamente. Da mesma forma, Jesus Cristo, né, ele seria levantado no Gólgota, na cruz do Calvário, para todos que aceitasse o sacrifício vicário, né, único de Jesus ali na cruz do Calvário, também recebesse a cura. A cura de quê? A cura da salvação. A gente vê isso, né, pastor Marcílio, quando Jesus estava na cruz, tinha um malfeitor no seu lado e outro do outro, e um se arrependeu e foi salvo, o outro não se arrependeu, não quis, ignorou a salvação e aí foi condenado. E a gente vê que as promessas de salvação são para todos aqueles que crê, que olha para Cristo e aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. Porque Jesus olhou para aquele ladrão e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Verdade, presbítero Tiago. Quando nós olhamos aqui a verdade prática lida, né, pelo presbítero Claudio Honor, a gente percebe também que essa promessa da salvação continua sendo a maior prova de amor e de misericórdia do nosso Deus para com toda a humanidade. É nesta condição que a promessa de salvação ela torna-se incondicional. Por quê? Porque ela é uma promessa universal, né? Quando Deus prometeu seu Filho, né, enviar seu Filho para nos libertar dos pecados, nos remir os pecados, ela torna-se uma promessa abrangente, porém, ela torna-se condicional à medida que eu reconheça essa promessa. Então, o ato condicional é se eu crer, né, se eu ter a certeza e aceitar para mim esta promessa, aí ela torna-se condicional e nessa oportunidade que Deus nos concede, abre-se um leque para que nós possamos receber Cristo, né, que foi erguido lá no Gólgota pelos nossos pecados. Amém? Então, presbítero Claudio Honor, pelo que a gente vê aqui, se não haver reconhecimento, não tem salvação. Tem que haver o reconhecimento da pessoa que Jesus é o Messias, é o enviado de Deus que veio para salvar. A pessoa tem que reconhecer e, a partir daí, aceitá-lo como o Salvador. O que é que o senhor diz? Perfeitamente. Essa ilustração que o pastor fez, do qual o autor ele vem dar, em síntese, o que aconteceu lá em Números 21, do 4 ao 9, que fala
daquilo que aconteceu. A palavra salvação, né, no grego, né, que vem de soteria ou sotéria, como uma coisa dizer, dentro da sistemática, da teologia sistemática, a gente estuda essa matéria chamada soterologia. Entretanto, a gente aprende, o pastor foi muito bom nas suas palavras, como ele fala que a Bíblia tem algumas linguagens, a linguagem figurativa ela está bem explícita aqui, quando o texto sagrado diz que, olhando para Jesus, né, Hebreus 12, 2, acredito que sim, diz que olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ali está falando da salvação plena, que é Cristo, nos reportando o que tinha feito lá no deserto, aquela serpente tinha cometido as pessoas à condenação da morte, né? E Deus, através de Moisés, pediu que levantasse a serpente. E quem olhasse para a serpente, veja que a primeira coisa que a gente aprende aqui nessa lição de porta de entrada nessa primeira temática é que a gente tem que ter a certeza de a quem está a nossa fé para a salvação, Cristo. Então, da mesma forma que foi levantado a serpente, Cristo vai ser levantado como o autor da nossa salvação. Amém, amém. Vamos então agora para o segundo subponto, que fala sobre a obra de salvação. A gente falou sobre uma maravilhosa salvação e agora a gente vai falar sobre a obra de salvação. Diz aqui que o Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus. Que providência é essa, pastor Maciel? Interessante esse questionamento, porque se nós tivéssemos aqui um tempo bastante suficiente, a gente diria o seguinte, que durante toda a trajetória de Deus, na sua soberana vontade, né, dentro de sua presciência, podemos até assim dizer, com certeza, Deus ele elaborou um plano divino para a salvação da humanidade. Não foi só apenas de uma pessoa. Então, o estabelecimento desse plano, Deus prometeu, Deus elaborou, apresentou, revelou, executou e consumou esse plano. Perfeito. Então, para retirar o homem do pecado. Então, Deus, ele queria, presbítero Tiago, presbítero Claudionor, todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, ele queria justamente conviver para sempre, né, com o ser humano, mesmo depois do homem ter pecado e ter sido destituído da sua glória. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele diz claramente, porque todos pecaram e destituídos, ou seja, carecem, necessitam de quê? Da glória de Deus. Então, todos nós necessitamos da manifestação da glória de Deus. Então, foi aí que Deus, ele, depois de ter elaborado, né, ele prometeu que haveria um meio pelo qual o homem ele pudesse, né, se reconciliar com o Senhor. Então, antes da fundação do mundo, né, ele elaborou esse plano divino para a salvação da humanidade. Então quer dizer que Deus ele providenciou um escape, livramento para a nossa vida. Justamente. Perfeitamente. O homem estava pronto, né, para ir para o seu destino eterno, que era a morte eterna. Por quê? Porque pecou, estava destituído da glória de Deus. Então Deus, ele, através de Cristo, ele providenciou livramento para a nossa vida. Que coisa maravilhosa, né? Muito bom. Porque está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para poder trazer salvação para a nossa vida. Mesmo com todos os nossos defeitos, mas o Senhor, ele nos ama de tal maneira que providenciou, através de seu Filho Jesus Cristo, livramento para a nossa vida. E essa providência foi estabelecida, né, antes da fundação do mundo. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, que vai estar lá no terceiro tópico, sim, né? Sim. Nós vamos elencar com mais ênfase, né? Com mais ênfase, né? Como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, fôssemos o quê? Separados
E a partir da separação de quê? Do pecado. E além de separado, pessoas irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a partir daí, com esse carinho, né, que Deus ele queria ter para sempre em convivência com o homem, né, ele apresentou o plano e revelou esse plano. Amém. Pastor, só um adendo aqui, nesse segundo subtópico aqui, que fala sobre a obra da salvação. Veja, dentro das vertentes da palavra sotéria, que vem do grego, ela vem do livramento, né? E é uma obra da salvação. Qual é a obra? É livrar. Vem livrar a gente que uma vez estava condenado, né, devido ao pecado, como o pastor aqui estudou, que na carta aos Romanos, que o pecado ele tinha condenado a gente para a morte. E a salvação veio nos livrar da morte através de Jesus Cristo, né? Estamos aqui no ponto 1 da lição, a promessa da salvação. Eu quero perguntar a você, o que você acha desse primeiro ponto, o segundo subponto, a obra da salvação? Deixa aqui nos comentários, amém? Interaja aí com a gente, vai ser de bênção. Outra coisa importante, presbítero Tiago, o presbítero Claudionor aí pontuou muito bem aí em relação à questão da soteriologia, desse livramento que Deus providenciou para nós, para que hoje pudéssemos ser livres do pecado, né? Quando essa transformação, quando essa obra acontece nas nossas vidas, né, nós somos imediatamente libertos da escravidão, do jugo, do pecado, né, da condenação eterna. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, eis aí a condição especial que nós temos como direito, né, assim, de receber a salvação a partir do momento que eu me arrependo, que eu acredito nessa obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário para libertar os meus pecados. Pastor Marcílio, e se a pessoa foi um grande malfeitor lá atrás, praticou crime, viveu uma vida totalmente no mundo, fazendo tudo que não presta? Como é que fica a situação dele? Sim, tem direito à salvação. Se ele crê, né? A Bíblia diz lá em Romanos, né? Se com tua boca confessares, né, a Cristo Jesus e em teu coração você crê, você receberá a salvação. Até porque Romanos 8, ele é bem claro, né? Né, pastor? Justamente. Portanto, nenhuma condenação há para quem está. Veja onde está o verbo. Está em Cristo, né? Nenhuma condenação é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Então, cancele tudo que foi tudo feito. Para trás. Tá a gente, no ponto de vista humano, fica até difícil a gente comungar com isso, porque a gente não tem condições de esquecer, de fato, quem foi a pessoa, né? Mas Jesus é aquele que apaga os pecados, os erros. É para isso que tem a salvação, né? Amém. Então, esse tipo de julgamento, eu já quero abrir um parênteses aqui, esse tipo de julgamento, se a pessoa foi perdoada ou não, isso só compete ao Senhor Jesus. Por que, pastor presbítero Claudionor? Tem muita gente que gosta de julgar. Olha para a pessoa assim e diz, oxe, fulano era assim, 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 agora é crente. Tem pessoas que gostam de julgar. Mas porque vê só o exterior, né? As ações exteriores da pessoa. Não sabe o que aconteceu de transformação no seu interior, né? Então, o que importa para Deus não é o corpo, e sim a alma. Amém, glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 2, versículo 3 e 4, mais precisamente no versículo 4, ele externa justamente essa promessa de vida eterna, quando ele diz o seguinte, que Deus ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, outrora eu era um maltrapilho, então Deus aqui, através da sua palavra, me dá a oportunidade
diante de Deus, nosso Salvador, de receber a salvação. E é um querer dele, né, pastor? Justamente. É condicional, né? Se eu quero me render aos pés de Cristo, a oportunidade me foi oferecida. Amém. Vamos para o terceiro subponto, que fala sobre o Salvador. Diz aqui, a obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador. A palavra Salvador, né, ela tem várias vertentes, mas a principal que o autor deixa aqui é libertador. É aquele que veio resgatar a gente. Então, nenhuma pessoa pode tomar o posto da qual não foi a ele dado. Somente a Jesus Cristo foi dado a ele, ao Salvador. Evidentemente que quando a gente fala de salvação, a gente vai reportar ao Salvador. Quem é o Salvador? É Jesus. Ele é que veio nos libertar. Ele é que veio nos salvar. Foi ele que pagou o preço. Tem um detalhe, pastor, que muitas pessoas pensam que o preço é pago ao inimigo, ao diabo. Não. A gente pecou contra Deus. A gente está em devedor a Deus. Entretanto, a gente não tem condições de pagar. Entendeu? Então, o próprio Deus foi que estabeleceu que viesse pagar o preço da qual a gente não tinha. Ele veio fazer o que nenhum homem poderia ter feito. Nenhum suportaria para vir salvar, resgatar o povo. Então, Jesus veio. Foi aí, justamente, que Deus colocou o seu plano, né, salvífico em prática. Então, em ação, o plano para a salvação do homem, ele foi executado justamente como disse aí o presbítero Claudio Honor, né? Algo extraordinário. Desde o momento da promessa, né? Quando Deus envia seu Filho, né? Jesus, para nos resgatar. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, né? A partir do versículo 4, ele diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, né, para remir, para resgatar, né, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, a partir daí, a salvação, né, para o homem foi estabelecida como um ato divino, um ato soberano de Deus na sua vontade, né? E teve a sua consumação, né? Quando Jesus ele deu a sua vida, né? Pelas ovelhas em resgate da humanidade. A gente tem que deixar bem claro, o Salvador, Jesus Cristo, foi um plano de Deus, né? Para a humanidade, para o resgate. A gente estava perdido se não fosse este presente de Deus, e a gente tem que deixar claro que esse presente veio não porque a gente merecia. Atos 4:12, ele é a chave principal para acabar qualquer possibilidade de haver outro, de ter, né, outro fundamento. Aí diz assim, e nenhum outro há salvação. Fechou. Né? Porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado dentre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Aqui não tem, acabou, né? A gente pode até ouvir algumas heresias, algumas seitas, algumas pessoas falarem, não tem problema algum, mas o nosso fundamento aqui está firmado na palavra, que o Salvador se chama Jesus Cristo. Algum mais comentário, pastor Marcílio, sobre o terceiro subponto? Não? Então agora a gente vai caminhar para o segundo ponto da nossa lição, que vai falar sobre a natureza da promessa de salvação. Diz aqui, podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos desta grande obra. Aí vem o primeiro subponto, justificação, o segundo subponto, regeneração e o terceiro subponto, santificação. Vamos começar falando aqui
sobre a justificação. Pastor Marcílio. A justificação, ela é a obra que Deus faz por nós, né? Então, essa obra, né, de nos perdoar os nossos pecados, ele nos torna justos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, né, versículo 1, o seguinte: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé torna-se o elemento, né, de apropriação para a salvação. E ela nos possibilita, né, a crer no Senhor para perdão dos nossos pecados. Então, a justificação é você ser declarado justos. Em outro posicionamento, a gente diz que nós temos aqui no processo da justificação a santificação posicional, que envolve tanto a justificação quanto o processo da regeneração. Então, eles são dois processos que a gente pode dizer simultâneos, que ocorrem no único momento quando a pessoa reconhece Jesus como único e suficiente Salvador. Então, a partir daí, ocorre tanto a justificação quanto a regeneração. Agora, a justificação é uma obra que quem faz na pessoa é Jesus. Enquanto nós vamos observar que a regeneração, quem faz a obra na pessoa é o Espírito Santo de Deus. Então, a justificação, ela nos diz respeito ao seguinte: nós vamos receber a consagração do nosso corpo. Ou seja, aqui nós vamos ter o início, né, da redenção da nossa alma sendo justificada e sendo ao mesmo tempo regenerada. Amém. Então quer dizer, pastor Marcílio, que essa justificação ela vai ser 100% após sermos julgados, é isso? Não, a partir do momento quando o ser humano aceita Jesus como único e suficiente Salvador, ele já é justificado por Deus. Efésios capítulo 1, né, versículo 3, a Bíblia diz que nós fomos selados com o selo da promessa do Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, vem o quê? Os nossos pecados, né, nós nos tornamos diante de Deus limpo. Então, Ele perdoa os nossos pecados. Agora, há uma necessidade de nós, depois de sermos perdoados por Deus, pelo processo da justificação, né, andar paralelo ao processo de regeneração, que é o que nós chamamos de o novo nascimento. Então, depois desse processo da regeneração, aí é que vai acontecer o processo da santificação e também o processo da glorificação. Pois bem, eu fiquei muito feliz com essa temática, justificação, porque ela me reportou, presbítero Tiago, pastor Marcílio, ao tempo que eu estudei um pouco de direito, né? Sobretudo o direito constitucional, penal, direito civil, alguns direitos para fim de concurso. Eu sou amante do direito, né? Oxalá que todos pudessem pelo menos ter um pouco de conhecimento. E se tratando disso, por quê? Porque a gente está falando de salvação. Salvação de quê? De uma condenação. Isso nos reporta para uma defesa, para justificar. Dentro de meio jurídico, a gente chama de escritude de licitude, ou seja, você vai excluir aquilo através de uma justificação. São causas de justificação para aquele que cometeu um delito. Então, ele vai justificar. Entretanto, a gente pode dizer também que é uma declaração jurídica que ela vai nos reportar para um conjunto de argumento apresentado por alguém em sua defesa, ou a favor de alguém, de outrem. O que é que acontece? É quando fala na questão da salvação, a gente vai ser justificado por Cristo. Ou seja, quando chegar uma pessoa condenada, diga, tá certo, eu cometi, eu falhei, mas agora eu sou justificado. Eu argumento que o meu erro ele foi perdoado. Então, no tribunal de uma pessoa que vem lhe querer lhe condenar, você leva o argumento da justificação, que é o quê? Realmente, eu fiz, não tenho nenhuma dúvida, está lá,
nos anais da história. Ninguém pode apagar. Mas, meu amigo, eu fui justificado por Cristo. Cristo pagou, Cristo perdoou e eu estou justo. A palavra justificação vem do termo de justo, daquele que pratica a justiça, que é um dos atenuantes de Deus. Deus é justo para sempre. Ele é a própria justiça. Então, a gente como filho, somos justificados por ele. E a justificação, ela ocorre justamente como diz Paulo aos Romanos, né? Capítulo 10, versículo 9 e 10, quando ele diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, aí vem a condição, né? Creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isso é uma condição. O homem tem que crer, ele tem que aceitar, visto que com o coração se crê para a justiça, né? E com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a partir daí, o homem torna declarado justos diante de Deus. Então, diante de quê? Dele aceitar a morte vicária de Jesus, né? Ali na cruz do Calvário, onde Jesus ele tomou sobre si toda a penalidade que era para nós, né? Dos nossos pecados. Aí nós fomos o quê? A Bíblia diz, libertos da condenação do pecado, da ira de Deus e do juízo. Né? Por isso que nós estávamos destituídos, nós não merecíamos a glória de Deus. Então passamos a ter esse direito através do processo da justificação. Eu quero também pontuar com relação à justificação, porque é um processo de suma importância na vida do ser humano. Foi a oportunidade que Deus concedeu para que a humanidade reconhecesse, né, o sacrifício do seu Filho Jesus, que fez ali na cruz do Calvário. Né? Então, mediante a fé, eu escrevi até aqui uma coisa interessante, né? Pela fé que nós temos em Cristo, nós fomos justificados, declarados justos, como o presbítero Claudionor deixou muito bem claro aqui. Nós somos declarados justos, regenerados através da expiação pela graça, né? Como diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a partir daí, ele nos livrou totalmente da culpa que nós tínhamos, né? Pela justiça, o presbítero Claudionor deixou bem claro isso aí. Nós éramos culpados, agora nós somos livres da culpa, de poder, de influência do pecado. Agora, para quê? A oportunidade que ele nos deu para evangelizar, anunciar as boas novas, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como a Bíblia diz, está escrito, né? Mas o justo viverá da fé. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, vamos então caminhar para o segundo subponto. Falamos da justificação, agora a gente vai falar sobre a regeneração. São coisas diferentes, não é? Então diz aqui, para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo de João 3, 1 ao 6. Pastor Marcílio. Pois bem, assim como eu falei que a justificação, né, é uma obra que Deus faz por nós, por intermédio de Jesus Cristo, a regeneração é justamente uma obra, né, que Deus faz em nós, dentro de nós, né, ao renovar a nossa natureza, que é antes pecaminosa, né, e agora essa natureza caída é restaurada, ela torna-se restaurada. Então ele nos torna nova criatura. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele nos diz que as coisas velhas são passado, eis que tudo se fez novo. Então é a oportunidade, né, que nós temos aqui, é a regeneração, como o senhor falou muito bem aí, que é o novo nascimento. E essa regeneração, ela diz respeito à natureza do pecador. Então há uma transformação na natureza, na nossa natureza, devido à lavagem que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas, né, nos capacitando, né, para que nós possamos viver uma vida separada. Nós somos santos, santos quer dizer separados.
Amém. Prejudicar o Dodô? Sim, a palavra regeneração tem várias vertentes, mas a que me chamou a atenção foi essa que diz assim, voltando para o estado original. Voltando para onde? Para Gênesis capítulo 2 e 7. Até Gênesis capítulo 3, que ali foi a quebra do estado original, ou seja, Deus está, através de Jesus Cristo, ele vai regenerar, vai trazer a criatura, pastor, para o estado da qual criou. A Bíblia diz que era um boneco inerte, e Deus, aquele boneco inerte, soprou o espírito de vida. Ali não havia pecado, havia comunhão, que esse é o estado da regeneração. Havia ali o comprometimento, né? Havia ali em 2:15 de Gênesis as atividades propostas por Deus para cada ele, ou seja, no caso Adão, né? Está escrito que a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para duas coisas. Primeiro, regar e guardar. Então, até nisso, Deus estabelece através do estado original. Então, quando Deus através de Jesus Cristo, traz o homem para o estado original, que é a regeneração, é para os seus propósitos, estabelecer alguns princípios originais, da qual a gente acabou de citar. Portanto, é importante que uma da natureza da promessa da salvação seja inserido a regeneração, porque é na regeneração que a gente vai ver a natureza original da criatura de Deus. É lá que a gente vai ver. Sendo transformada, né? Justamente. Então, aí entra o nosso amigo Espírito Santo. Perfeitamente. Para nos ajudar a estar firme nessa caminhada, porque não é fácil. É fácil? Não. Não é fácil. E Paulo, presbítero, ele disse a Tito, se a gente abrir Tito 3:5, ele diz assim, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou para nos levar a regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém. Corroborando com o que o senhor falou. Glória a Deus. É o Espírito Santo que tem esse papel de trazer a gente do estado podre, né, do estado preso, do estado de condenação, para o estado de regeneração, que é o estado inicial, o estado original de Deus. Justamente. Bem colocado esse posicionamento. A gente também observa na vida de Nicodemos, né? O novo nascimento que aconteceu quando Jesus instrui a Nicodemos acerca do novo nascimento. Ele diz assim, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus diz para ele que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então essa palavra de Jesus Cristo está mostrando que o novo nascimento tem que começar na vida do cidadão de dentro para fora. Porque assim como a justificação é um ato dado de Deus para o homem, né, agora, quando ele recebe, o Espírito Santo vai trabalhar para que ele venha a ser santificado para futuramente receber a glorificação. Mas nesse processo, né, juntamente com a regeneração, nós temos a adoção. Nós recebemos a adoção de sermos chamados filhos de Deus. E por sermos chamados filhos de Deus, recebemos a regeneração e vamos entrar no processo da santificação e depois da glorificação. Vamos então para o terceiro subponto. Estamos no segundo ponto da lição. A natureza da promessa da salvação. Já falamos sobre a justificação, sobre a regeneração e agora vamos falar sobre a santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Como diz aqui mesmo o comentador, em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, nós fomos santificados. Então, em nossa vida, a gente precisa, né, hoje ser mais santo do que ontem e menos do que amanhã. Então, a santificação é um ato, é um processo gradativo. Não é da noite para o dia
que nós nos tornamos santos, né? Santos no sentido não de santos, mas separados do pecado, né? Da justiça da lei. Então, aí, esse processo da santificação, ele pode ser posicional, é aquele que acontece instantaneamente, imediatamente, ele pode ser progressivo e ele pode ser glorificado, ou também a gente chama de perfectivos. Então, nós estudamos presbítero Tiago, presbítero Claudionor e todos aí, se vocês pegar a revista do segundo trimestre de 2024, que tem o título A Carreira que nos está proposta, que foi escrito pelo pastor Osiel Gomes, na lição número 10, nós estudamos desenvolvendo uma consciência de santidade. E como é que eu desenvolvo uma consciência de santidade? Justamente através dessas etapas ou fases da salvação. De que forma? Eu tenho a santificação posicional, que é imediata, né, que é aquela que diz assim, ó, lá em Efésios 2:8, como nós já citamos aqui. Eu fui salvo, ou seja, eu vou consagrar o meu corpo. Ou seja, é o início da redenção da alma em busca por meio da justificação e da regeneração. Então, nesse processo posicional, o evento ele é passado. É o nascimento espiritual na vida de uma pessoa que reconhece Jesus como Salvador. Aí depois, essa santificação ela torna-se progressiva. E depois dessa progressão, que vem como se acontecer no presente do indivíduo, é o que eu já falei. Então hoje eu preciso santificar a minha vida, né? Muito mais do que ontem, menos do que amanhã, porque amanhã será hoje. Então nesse processo eu digo assim agora, eu estou sendo salvo. Paulo diz isso a Tito, capítulo 1, versículo 21. Ou seja, se no processo posicional eu digo que eu preciso consagrar o corpo, aqui no processo da santificação progressiva, que é a santificação propriamente dita, eu digo que eu tenho que deteriorar o meu corpo. Ou seja, aqui acontece a continuação do processo da redenção na minha vida, né? Que é justamente quando eu sou regenerado, eu recebo Cristo, eu procuro um novo nascimento, então eu vou me aperfeiçoando, buscando a santificação para que ela torne-se transformada, né, em corpo glorioso pelo ato do arrebatamento. Né? Então nós vamos ser transformados. Então a salvação o direito, quando chega lá na transformação da glorificação, eu digo, eu serei salvo. Ou seja, é a redenção do corpo. Então a santificação é um processo que tem que ser contínuo. Contínuo, não é? Justamente. Dia após degrau, dia, a gente tem que procurar a santificação. Um degrau de cada vez. Através Justamente. da palavra, através da oração. Você foi crente, então começa agora a busca pela santificação. Fico. Não é isso? Até porque a palavra santificação, como o pastor aqui sintetizou bem, diz que é separado para ser exclusivo. Isso que é santificação. Então, quando o pastor foi muito, muito bom, como ele falou que tem dois estados da santificação, que é o imediato e o que é o progressivo. Tem pessoas que ainda a gente vê que ela é salva, ela é uma pessoa que acreditou em Jesus Cristo, que ela está gozando da salvação. Entretanto, ela está no processo da santificação. Porque quando a gente fala de exclusividade, é uma coisa que é totalmente exclusiva. Veja só o que o escritor aos Hebreus falou em Hebreus capítulo de número 12, no verso de número 14. Ele diz, segui a paz com todo e a santificação. Veja que aí ele está falando de um processo. Seguir a paz e a santificação. Ou seja, ele está dizendo, a santificação, ela não é um momento. Ela é contínua, é um ato contínuo. Eu não me santifico somente hoje, eu me santifico todo dia.
Muitas vezes a gente, pastor, a pessoa não entende a nossa devoção a Cristo e não entende porque a gente é separado de algumas coisas. É porque a gente é ato exclusivo de Deus. Nós decidimos ser exclusivo, propriedade exclusiva do Senhor. Ela não pode estar misturada. Então, se não é misturado, não é exclusivo. Se a humanidade ela tem que ver a gente diferente, é por isso que a gente fica em dúvida, será que esse aí é, será que aquele não é? É porque existem umas características que diz, de fato, se ele é santo ou não, se ele é separado e de forma exclusiva. Vocês há de concordar comigo, isso é interessante a gente falar aqui, porque tem pessoas que não têm paciência com o novo convertido, não é? Às vezes o novo convertido entra na igreja, aceita Cristo e já quer que ele automaticamente já seja transformado, da água para o vinho. Está no processo, não é? Mas é um processo, pelo que a gente está vendo aqui, tem um processo. Perfeito. A partir do momento que ele aceita Jesus, ele agora vai começar a escadinha, né? E vai se santificando. Aí o Espírito Santo vai mexendo no seu coração. Tem que nutrir ele, né? Através da palavra ele vai vendo o que precisa deixar de lado, o que precisa tirar da sua vida, até ele chegar em um nível que vai estar totalmente polido, né? Vai estar transformado, né? Pelo poder de Deus e pela obra da salvação. O leite para esse novo convertido tem que ser dado até um determinado tempo, para que depois ele possa comer comida sólida, não é verdade? Então, ele próprio vai descobrindo a necessidade do alimento sólido. Aqui, com relação a essa glorificação, nós entendemos aqui, Romanos 8, 23, a Bíblia diz assim: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a redenção acontecerá pelo ato da glorificação, porque mediante o processo de santificação. João, no capítulo 17, o evangelista João, capítulo 17, versículo 17, ele nos ensina dizendo que a palavra de Deus, escrita por ele, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a santificação como um ato, como um processo divino, né, é justamente o processo de separação do homem do pecado. Ou seja, ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser separado. Pastor, para mim encerrar a minha participação nesta temática da santificação, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 21, ele diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purificamo-nos de todas as imundícies da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no termo de Deus. Perfeito? Perceba que a gente está falando de um processo de santificação que é um ato contínuo, e o presbítero Tiago ele trouxe um exemplo claro, que uma pessoa que adentra no Evangelho, que aceita Jesus Cristo, ele vai entrar nesse processo. A gente não queira medir o ato ou o estado de santificação de um pastor Marcílio que tem um conhecimento, que sabe as diretrizes, tem já uma experiência, né? Já tem raiz suficiente para suportar algum desafio, diferentemente do outro. Né? Nas palavras, nos gestos, né? Em algumas atitudes, que ele vai fazendo isso. Então, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele traz essa síntese, dizendo que o processo da santificação, pastor, ele vai ao longo da sua vida aqui na terra, até chegar o dia que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja, né? Amém, glória a Deus. Tá muito bom o nosso papo aqui. A gente vai conversando, né, e vai tomando gosto. E tá uma benção. Vamos agora para o terceiro subponto da nossa lição. E agora a gente vai falar sobre promessa e perseverança na salvação. O primeiro subponto diz: a base da promessa de salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, a base da promessa
da promessa da salvação é Cristo. Pastor Marcílio? Pois bem, presbítero Tiago, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está aqui manifestando, né, através da palavra de Deus, né, uma esperança que há para toda a humanidade, quando ele persevera naquilo que ele tem crido. Então, essa perseverança, como nós já vimos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4, quando a Bíblia diz que ele nos elegeu, né, nós somos eleitos, né, nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos separados, né, para que nós possamos nos tornar santos, irrepreensíveis diante do amor. Ele apresentou, como nós já falamos, esse plano para retirar o homem, né, e que ele pudesse perseverar nesse processo da santificação para ele alcançar, né, a etapa, o ato da glorificação. Então aqui a lição está falando que é necessário a gente perseverar na nossa caminhada, que não é fácil, porque perseverança está falando também aí da questão da paciência, né? Quantos já perderam a paciência de esperar? A promessa de Deus pode passar céu e terra, mas ela vai se cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir com sua promessa. Então, logo, logo, o que ele prometeu vai se cumprir, e se a gente não perseverar até o fim, a gente não vai poder ver as promessas de Deus se cumprir na nossa vida. Pode falar para a gente, Paganova. Amém. É muito importante, né, que esse terceiro tópico fala da perseverança na salvação. E a perseverança, quando o prefeito falou sobre esperar, né, a gente tem que saber aonde está a nossa base. O primeiro subtópico fala sobre a base da promessa da salvação, que é Cristo, né? Então, como a gente acredita, a gente sabe, teologicamente, a Bíblia nos informa que Cristo é Deus encarnado. Então, não existe erro, não existe duas palavras. A palavra que ele falou vai se cumprir, muitas se cumpriram. A maior promessa que nós temos não é um carro, uma casa. A maior promessa que nós temos é um dia estarmos com ele no seio de Abraão, das mansões celestiais. Então, a base da promessa, ela é Cristo. Por isso que a gente passa momentos difíceis, passa momentos, muitas vezes, de adversidade aqui na terra, mas a gente está calmo, porque vem o vento, vem as ondas, vem a tempestade, vem o que for, mas a nossa base é firmada na rocha, e na rocha é Cristo, onde é o autor e consumador da nossa fé. A gente vai estar firmado nele, e a gente sabe que a nossa salvação, a esperança da salvação está em Cristo. Ninguém vai tirar isso do nosso coração. Por isso que o salmista, quando falou acerca de esconder alguma coisa, esconda no seu coração. Salmo 119, acho que na altura do 11, ele sempre diz isso, né? Escondi a tua palavra no meu coração, porque ele tinha já afirmado isso, que ninguém rouba. Ninguém vai roubar aquilo que a gente colocou no coração. A gente colocou a certeza que a base nossa, nós estamos firmados em Cristo, que é o autor, consumador da nossa fé, e nele está a esperança da salvação da humanidade. O que me mantém, eu acredito que os senhores também, que nos mantém firme, é porque nós procuramos nos firmar nessa palavra e sabemos que ela é fiel e verdadeira, e ponto final. E nada vai tirar essa convicção que tem de dentro do nosso coração. Justamente. E a própria palavra perseverança, né? A perseverança, perseverar, é aquele que é constante, ele não para. É aquele que continua lutando
até chegar no seu objetivo final, né? Por exemplo, todos nós estamos em uma corrida. Então, nessa corrida, tem muito, como você falou, tem muitas pessoas que desistem no caminho. Então, como é que se conhece o caminho? Caminhando por ele. Então, o vencedor sempre será aquele que não desiste na trajetória desse caminho, né? Ou seja, a vitória não é de quem apenas corre, a vitória é também daquele que chega no seu objetivo final. Ou seja, como nós já pontuamos aqui, tem pessoas, né, que correm, mas não chegam, né, no final. Por quê? Porque eles desistem no caminho. Então, como é que ele desiste? Se desviando da verdade, se afastando, né, do evangelho, que nós sabemos, como Paulo diz, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, não importa a posição que você vai chegar, o que importa é chegar. Né? Glória. Então, por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 14, 12, né? Capítulo 14, versículo 12 de Provérbios, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Então, muitos lutam, desistem no caminho, porque não querem lutar pela trajetória, porque no final é que está a nossa vitória. Então, vamos caminhar agora para o segundo subponto, do terceiro ponto. E vamos falar agora, a gente falou sobre a base da promessa de salvação, é Cristo. E agora a gente vai falar sobre a apostasia individual. O que é apostasia? A apostasia é negar a fé que uma vez foi abraçada. Apostatar é afastar-se. Muitas pessoas aceitam a Cristo, abraçam a fé e, por uma coisa ou outra, ele abandona a fé, ele afasta. E outra, não somente se afastar, ele começa a contradizer aquela fé que uma vez abraçou. Isso aqui é apostasia. É interessante que a gente vê essa palavra com muita evidência, pastor, nos dias de hoje. Por quê? Como o senhor falou lá atrás, um pouco atrás, que as pessoas muitas vezes criam expectativa, projetos em alguns sentidos, e eles se frustram nele mesmo, ou em alguém, ou até mesmo no tempo que ele estabeleceu para Deus fazer. Muitos entram no evangelho com outra perspectiva, não da salvação. Porque o maior feito do evangelho não é trazer essas bênçãos, que é essa loucura de hoje em dia. Venha que Jesus vai dar, venha que vai... Jesus nunca prometeu isso, gente. Jesus prometeu isso. Jesus, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre mim o meu jugo. Meu fardo é suave, meu jugo é leve, venha. Ele nunca disse, venha que eu vou multiplicar seus bens, fazer isso, fazer... Não, isso é uma consequência para aquele. Isso está naquela lição que eu assisti com muita ênfase que você falou, que está vinculado à obediência. Você foi muito claro, vocês dois aqui falando, o pastor foi muito ênfase acerca disso, os benefícios que tem as pessoas que recebem por causa da obediência, é vinculado a isso. Então, a apostasia, numa síntese que eu faço aqui, é dizer às pessoas que salvam, aceitou a Jesus Cristo, e por uma coisa e outra, ela desistiu da fé e agora está proferindo coisa ao contrário daquela fé, né? Isso justamente desistindo da caminhada, né? Então esse amor que ele tinha outrora, né, pelo evangelho, o perdão que ele recebeu de Deus, né, pode tudo isso ser quebrado? Sim, sem dúvida. A salvação, ela é um bem precioso que todos nós precisamos correr atrás. Nós podemos perder a nossa salvação se nós não atentarmos para o que desde o início ouvimos da parte do Senhor. Perdemos sim. A salvação é um direito adquirido para aqueles que são perseverantes, aqueles que não se apostata da fé, aqueles que
não renegam a fé. A partir do momento que eu acredito, a partir do momento que eu enxerguei e recebi a fé em Cristo Jesus na minha vida, ela não deve ser retirada. Se eu apostatar tudo aquilo que eu aprendi, eu estou renegando a fé. O que desde o princípio, eu repito, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, Deus, através de Cristo, permanecerá na tua vida e você receberá a salvação. Como dizia meu pai, perfeita e gloriosa. Glória a Deus. Falando aí que a nossa salvação é uma estrada que a gente precisa caminhar para frente, para o alvo, não é? Eu sempre costumo dizer, parar é fácil e voltar também é mais fácil ainda, porque a gente já conhece o caminho. Avançar é um caminho novo que a gente vai conhecer, não é? Então, voltar pelo caminho que a gente já conhece é mais fácil, sim ou não? Sim, é mais fácil. Verdade. Então, o que Deus quer da gente é que a gente nunca desista de avançar. Por quê? Porque a gente tem um objetivo, a gente tem um alvo, não é? Tiago 1:12 diz, bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando ele for provado, receberá a coroa de vida eterna. Então as provações vão vir na nossa vida. As provações vão surgir de todas as maneiras. Para quê? Para que a gente ou pare ou retroceda. Perfeitamente. Não é? Então a gente tem que ter essa base, como o presbítero Claudionor falou, dentro, enraizada do nosso coração, né? Fazer como o Davi falou, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente tem que ter isso, essa base, para que a gente nem pare e nem retroceda. Porque a gente tem um alvo, e esse alvo é Cristo e a gente vai chegar lá. Mateus 16:24. Glória a Deus. Mateus 16:24, não, mas Mateus 24:13. Ela corrobora com o Senhor fala, diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Então, a gente só está aqui reiterando essa ideia de que a gente começa essa estrada da salvação, que essa estrada tem pedra, tem espinho, essa estrada tem noites difíceis, essa estrada tem sol escaldante, essa estrada tem noites sombrias, né? É a estrada da salvação, é assim. Porém, Jesus disse, aquele que perseverar até o fim. O interessante, pastor... É uma condição, uma condição. O interessante que eu citei antes, 16:24 de Mateus, porque ela está dentro de um contexto que a gente pode analisar numa ideologia aqui de dificuldade na vida do crente, que eu entendo que para mim é a maior dificuldade que eu encontrei no Evangelho, são o que está escrito em Mateus 16:24. Jesus disse, se quiser uma condição, vinha após mim fazer 3 coisas. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Negar a si mesmo é uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Pergunta uma pessoa que come doce, gosta de sobremesa, gosta de doce como ninguém, durante 40 anos, e o médico dizia a ele, para. E ele se abster disso aí, é muito difícil. Mas, para você sobreviver, está falando de sobrevivência espiritual a fim da salvação. Você não quer morrer? Não quero morrer, não. Então você tem que negar. Isso é salvação. Entendeu? Agora, quem é o autor? Quem é o autor? É Cristo. Aí ele fala o seguinte, pregue a sua cruz. Ele está falando da individualidade. A maior dificuldade hoje em dia, pastor, é as pessoas perceber que a própria vida individual é mais difícil. E eles não se incomodam com isso, procura a observar os outros. Mas Jesus disse, pegue a sua cruz, não é dos outros. Observe a si mesmo. Sim. E outra coisa, seguir, por quê? Quem é o autor? Quem é o autor da salvação? É Cristo. E siga-me. Se a gente fizer essas 3 coisas, que está vinculado com o que eu li, perseverar até o fim, que é uma dificuldade extraordinária, não vou dizer que é fácil, é difícil. Eu conheço o pastor
aqui mais tempo com o evangelho do que eu, conhece colegas jovens que participaram da juventude da igreja, e ele pode recapitular na sua mente e dizer: eu conheci aquele fulano, já não é mais crente, desistiram do evangelho. Tiago também, eu conheço muito. Eu disse aqui uma certa vez ao senhor, acho que foi em off, que tinha um jovem que ministrava, que eu ficava admirado, pregava como ninguém, pastor. Trazia a palavra que parece que o céu descia. E onde é que está esse jovem? A perseverança da salvação. Amém, glória a Deus. Já estamos caminhando para o final, né? Vamos agora para o terceiro e último subponto da nossa lição, que vai falar sobre a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou aberto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Pois bem, então nesse processo, né, o pecador, ele torna-se salvo mediante a graça recebida, como nós já pontuamos aqui, né? Nós somos justificados pela fé. Então essa fé, ela nos traz a promessa e que nós somos seguros, né, desta salvação, né? Porque o que é a fé? É o elemento de apropriação da salvação, né? É crer no impossível e enxergar o invisível. Glória. Então, quando eu creio em algo que eu acho difícil e eu passo, né, a enxergar, né, naquilo que é impossível, pode ter certeza, né? Essa fé, ela vai me tornar mais perto de Deus e ter essa segurança, né, que a salvação perfeita, salvação gloriosa está dentro de mim. Pastor Marcílio, esse texto aqui do apóstolo Paulo, ele está dizendo que o que consola, né, a vida dele é saber e ter essa certeza de um dia estar com Cristo. Veja que coisa linda. Porque se a gente for olhar para a vida do apóstolo Paulo, a gente vai ver, o homem sofreu. Meu Deus do céu. A vida ilibada, né? Mas em nenhum momento a gente vê o apóstolo Paulo dizendo: eu vou parar, vou recuar, vou voltar a ser quem eu era. Não, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Então esse homem aqui, ele tem muito para nos ensinar. Ele diz: ó, mas de ambos os lados eu estou em aperto, eu estou sendo apertado de todos os lados, mas tendo desejo de estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ele não estava reclamando dos apertos, ele estava dizendo: eu estou sendo apertado de todos os lados, mas estar com Cristo vai ser bem melhor. Ele estava mostrando a certeza que ele tinha e a esperança, né, em Cristo, de um dia estar com ele. Isso é maravilhoso. Se a gente abrir a Bíblia em João capítulo de número 14, Jesus faz uma promessa, né? Ele diz que na casa do Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. Olha, promessa, né? E se eu for vos preparar lugar, vim outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, esteja também. Mas vós sabeis para onde eu vou, conheceis o caminho. E disse Tomé: qual o caminho? Qual o caminho? O caminho só existe um, né? Ele disse: eu sou o caminho. Promessa da salvação, ela tem fundamento em Cristo. Promessa da salvação, ela tem uma segurança, que é o Senhor. Ele foi preparar lugar. Um dia ele vai vir buscar a sua igreja, vai buscar o seu povo zeloso de boas obras, um povo que se abstém do mal, do pecado, né? O povo que nasceu de novo, né? Um grande homem da lei, Nicodemo, no capítulo 3, lá, sem entender, né? Conhecia, Jesus teve que dizer: olha, você tem que voltar, você tem que nascer de novo. É uma ideia de você voltar ao estado natural, o estado original. E a promessa ela está firmada em Jesus Cristo. Nós queremos estar todo dia
com a graça de Deus, com a sua misericórdia, a fim de que a gente entenda que estamos seguros, né? A nossa segurança, que um dia a gente vai ser arrebatado, ou se assim não seja, a gente um dia vai se encontrar com Jesus, porque Ele prometeu. De uma certeza todos nós temos, né? Que Deus ele nos concedeu a oportunidade de vida eterna. É justamente a promessa de salvação, né? E esta promessa, esta vida, está em reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Então a Bíblia diz lá em 1 João, né, capítulo 5, a partir do versículo 12, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Por isso que ele diz, estas coisas vos escrevis para que saibais que tendes a vida eterna, que é a maior promessa de salvação que o homem pode receber aqui na face da terra, né? E para que ele, o homem, creia no Filho de Deus para receber esta promessa. Amém. Amém. Glória a Deus. Pois bem, estamos terminando a nossa lição. A conclusão fala aqui que a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta de Deus e do mundo. Então, o que a gente aprende hoje, que se nós quisermos chegar lá, nós temos que permanecer firme e perseverar, não é? Esse foi o que a gente estudou. Temos uma promessa, essa promessa é real, é verdadeira, é para nós, mas temos que fazer a nossa parte. Então, muito bom o papo, pastor Marcílio, muito bom o papo, presbítero Claudionor. Quero agradecer a vocês, quero agradecer também a você que nos escutou até agora. Continua, compartilha, divulga esse programa, porque esse programa é de bênção para a tua vida, porque o papo aqui é só com a palavra de Deus. E a próxima lição, pastor Marcílio? Próxima lição, presbítero Tiago, nós estamos estudando a lição número 6, a promessa de cura divina. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Muito boa a próxima lição. Presbítero Claudionor, suas considerações finais. Presbítero Tiago, pastor Marcílio, eu sinto aqui uma alegria imensa de poder cooperar nessa obra e dizer que dessa feita eu não só ouvi, né, grandes ensinamentos, mas também participei, Deus tem me dado essa graça. Eu agradeço a Deus, né, sabemos que a promessa foi isso para que eu aceitei a Jesus. Eu lembro-me que a palavra, pastor, que me fez me render ao Senhor, foi o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Essa foi a palavra que me salvou, que me trouxe para o caminho do Senhor, quando o carceleiro pegou a espada e colocou, ia se matar. Paulo disse, não faz tal coisa, não faz isso. Ele fez, o que é necessário para que eu seja salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa palavra entrou e eu vivo com ela todos os dias, crendo. Eu sei que a dificuldade a gente aqui já reiterou, né? As dificuldades vão aparecer, mas estamos firmes na promessa da salvação. Pois bem, glória a Deus. Eu termino dizendo o seguinte, que quando Jesus iniciou seu ministério na Galileia, lá na Judéia, estava o seu primo legítimo João Batista, né? João Batista pregava na Judéia, Jesus na Galileia, dizendo o seguinte, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Aí Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus vos abençoe. Amém, glória a Deus. Obrigado, muito obrigado. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. E agora, como de costume, nós iremos encerrar com uma oração. Amém? Presbítero Claudionor, dirige essa oração
ao nosso Deus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Obrigado. queremos, Deus, Senhor, te agradecer por este momento tuas que bênçãos. viemos aqui aprender a tua palavra. Palavra. Senhor, abençoa todos aqueles que Obrigado estão pela assistindo, vida, aqueles que vão todos que assistir, que ele possa, Senhor, aprender conosco, Senhor, essa palavra maravilhosa. Ao pastor José Marcílio, que é um ensinador nato, ele dedicou-se a isso, Senhor, que o Senhor abençoe o teu filho, a sua casa, a sua família. Ao presbítero Tiago, que colocou no seu coração o desejo de essa ferramenta que o Senhor propôs a ele, Senhor, de estarmos aqui em momentos oportunos para honrar aquilo que o Senhor chamou a ele, pregar e propagar a tua palavra. Senhor, nós agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. A bênção, pastor Marcílio. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em nossas vidas hoje e sempre. Amém.